que andei. Eu tranquilo. 3, 2. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é Carlos Gonçalves. Tranquilo. Agora é o YouTube. Aí. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. Lembrando vocês que nós estamos na segunda temporada, conforme você pode ver aqui. E além de estarmos na plataforma do YouTube, nós também estamos juntamente com a plataforma do YouTube no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Então, olha só que coisa linda e maravilhosa. Se você não tem condições de nos assistir, você tem condições de nos ouvir nessas outras plataformas. Aproveite para fazer a sua inscrição, aproveite para encaminhar o link dessa transmissão para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo do que a gente vai conversar esta noite. E é algo extremamente fantástico e diz muito a respeito de saúde. Nós vamos falar hoje sobre a questão óssea. E está aqui com a gente o nosso convidado. Meu nome é Guilherme Franco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí, Carlos, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou médico ortopedista. Eu me formei aqui em Pouso Alegre, na Univaz, isso lá em 2013 já, né? Então, um tempinho já um pouquinho. Fiz ortopedia em Bragança Paulista, me especializei em ortopedia pediátrica, reconstrução óssea e alongamento ósseo, que eu acho que seria o tema de hoje. Exatamente, é o que a gente vai conversar. É isso que a gente vai falar bastante. E assim, é uma honra realmente estar aqui. Espero contribuir, tirando a dúvida dos pessoal e falando um pouquinho mais desse mundo ortopédico que ainda é um pouco obscuro. As pessoas não sabem que existe o alongamento ósseo. Você pode crescer, né? E vamos falar mais aí também. Eu acho que seria um negócio, algo bacana a gente falar também sobre dor crônica. O Juliano tá aí vai chegar, o fisioterapeuta da nossa equipe. E vamos conversar muito aí. Espero que seja um episódio bem legal para todo mundo. Maravilha. Para vocês verem que a gente está ao vivo, olha, essa cadeira está vazia porque o nosso convidado precisou atender um paciente de última hora, avisou aqui para gente e, claro, entre ele atender o paciente dele que está com dor e vir para cá para poder nos prestigiar, sem sombra de dúvida, a primeira opção é atender ao paciente dele. Mas ele já está a caminho, assim que ele chegar, você vai ver ele adentrando aqui e sentando para poder participar desse bate-papo. Guilherme, Vamos lá. o que te levou? Porque, por favor, me corrija, mas vocês, quando fazem medicina, saem como clínico geral. Sim, sim. Aí depois vem a questão da especialização. O que te chamou a atenção para a área ortopédica? Nossa, vamos estender um pouquinho mais, então. Na verdade, assim, quando a gente entra no mundo da medicina, né, principalmente na hora do internato, que seria aquela vivência dentro de um hospital, quinto, sexto ano, a cabeça da gente modifica um pouco, né? De início, eu queria cardiologia, né? Eu achei o mundo excepcional da cardiologia e tal. Porém, quando eu era mais jovem, né? Eu tinha aquela vontade de ser um jogador de futebol, né? Não deu certo. Né? Eu acabei também até fazendo 3 cirurgias no joelho. Tudo por causa do futebol. E aí surgiu o mundo da medicina esportiva. Só que também eu gostava de algo da cirurgia. Então, fui juntando as coisas, né? Falei, pô, eu acho que ortopedia é legal. E me adentrei no mundo da ortopedia. Eu fiz ortopedia lá em Bragança Paulista, né? E foi até curioso também que dentro da residência em si, você acaba tendo aquela vivência de ortopedia e qual especialização da ortopedia
a gente vai. É, porque ainda é vasto, né? Sim, sim. Eu falo para os meus alunos que eu acho que a da ortopedia, das especialidades cirúrgicas, acho que a ortopedia tem maior campo de subespecialidade. Ou seja, tem o especialista em mão, tem especialista em cotovelo e ombro, tem especialista em joelho, tem especialista em quadril, tem especialista em pé, tem o especialista em ortopedia pediátrica, tem o especialista de coluna, tem o especialista em reconstrução e alongamento ósseo, entendeu? Então tem vários subespecialidades que você pode escolher. E nessa aí eu fiquei em dúvida. E em Bragança Paulista não tem a ortopedia pediátrica, então você teria que fazer um estágio por fora. Certo. E foi aí que eu fiz um estágio na CD, né? E aí foi que eu me apaixonei pela ortopedia pediátrica em si. Fui fazer meu, que a gente chama de R4, né? Porque na ortopedia são 3 anos, né? E aí você tem o primeiro ano, o segundo, o terceiro, então de residência. Então a gente fala que é o R1, o R2 e o R3, né? Então o R4, que seria essa subespecialização, eu decidi fazer ortopedia pediátrica e junto com a ortopedia pediátrica, que eu fiz no hospital no IANSP, né, em São Paulo, também tinha a reconstrução e alongamento ósseo. Por quê? Porque na ortopedia pediátrica existem muitas deformidades congênitas, entendeu? Então, são pacientes, às vezes, que você tem que fazer um alongamento ósseo em pacientes com 2, 3 anos de idade, entendeu? E aí, eu tô nesse mundo, né? E eu acho muito interessante. As Ricardinho, vou pessoas, às vezes, não participar. sabem, né? Como é que é, quando eu falo que tem que alongar, assim. Como vai alongar um osso? Mas é uma coisa que existe há muitos e muitos anos atrás, entendeu? Foi daí que eu tô até agora, por exemplo. Maravilha. Te falei que o nosso produtor ali, ele não aguenta, Sim, ele não sim. Não aguento. resiste. Eu te falei. De jeito nenhum. Tenho. Qual que é a sua pergunta, meu querido? Ô, Guilherme, me explica como que esse negócio aí, alongar, tem como? E sim, mas só criança ou uma pessoa adulta? Eu não sabia que isso era possível. Então, vai dizer que sempre que nasceu baixinho, vai ficar baixinho pro resto da vida. Não, na Ou verdade, não. Ou estético também pode ser. então, hoje em dia, né, tá crescendo muito a questão do alongamento estético, né, por questão de redes sociais, internet, as pessoas estão sabendo mais sobre a medicina em si, né? Sim. Então não fica restrito em um só local, né? O alongamento ósseo, na verdade, ele é muito antigo, né? E existe até mesmo o transporte ósseo. Não sei se você sabe, mas existe o transporte ósseo. Como Tá? assim? Vamos supor, tá? Eu tenho um paciente que teve uma fratura exposta muito grave, teve uma infecção no osso, e aquele osso, ele é um osso ruim, ali não vai crescer nada, e aquela bactéria tá ali. Certo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que retirar aquele fragmento ósseo, você tem que tirar aquela parte do osso. Uhum. E aí? Ficou vazio. O que a gente faz? Tira de uma outra parte e leva pra lá? Isso, essa é a ideia. Então, por exemplo, a gente pega um osso da tíbia lá, o osso da perna, da canela, né? Então, você tirou um fragmento, né, do osso, existe a outra parte que ainda tá legal. Então, você faz um corte e aí, através de materiais, o pessoal conhece muito hoje o fixador externo circular, a famosa gaiola. Uhum. Ah, eu já vi muito isso. Então, através disso, a gente vai levando aquele outro pedaço bom, né? Onde tá vazio, certo? Entendi. E aí as pessoas perguntam, mas dói? Não, não dói. Não dói. Por quê? Você tem que fazer em uma certa velocidade ao dia, entendeu? Então, por exemplo, nos membros inferiores do adulto, né? Vamos falar desse exemplo que eu falei da tíbia, né? Em média, seria 1 milímetro por dia. Entendeu? Então, o próprio paciente, ele consegue fazer. Você vai mexendo, Ele vai regulando. ele vai regulando, né? Então, ele vai fazer ali
vamos pegar um parafusinho, né? Então ele vai fazer ali um quarto de volta de 6 em 6 horas. Certo? Mas ele vai lembrar de fazer isso? Então, Aí é a disciplina do paciente. Vai isso ter- isso foi muito importante você falar em relação à parte do alongamento estético. Por quê? Porque a gente tem que avaliar se o paciente tem algum problema psicológico em relação à estética. Se ele tem algum certo dismorfismo, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma cirurgia. Cirurgia tem problema? Óbvio. Né? Tem os riscos Tem e os tudo riscos. mais. Então a gente tem que ver se esse paciente ele está bem orientado no caso do alongamento estético, certo? Porque pode acontecer problema, né? Um exemplo, a gente tem o paciente com acondroplasia, né? O que antigamente chamava de nanismo, entre aspas, o anão, Certo, certo? certo. Esse paciente, ele, dependendo, por exemplo, se tem os membros superiores menores, né? Ele não consegue fazer higiene pessoal. Imagine Sim. não conseguir a própria pessoa fazer higiene pessoal. Você consegue fazer o alongamento do braço dele. E ele consegue fazer higiene pessoal. Então, Tá, imagine. quando você fala em alongamento, quantos centímetros mais ou menos? Boa. Isso depende muito. Era a minha dúvida, eu já ia perguntar. Então, vamos falar do. Óbvio que depende de paciente para Sim. paciente, tá? E se for paciente que tem algum problema congênito, algo assim, isso pode modificar um pouco. Sim. Um paciente com uma saúde boa, por exemplo, vamos pegar ali que o pessoal gosta de. Vamos lá. Eu tenho 1,70 m e quero ter 1,80 m. Consigo? Consegue. Certo? Então, por exemplo, em média, no fêmur, a gente consegue fazer 8 centímetros. 8 centímetros de fêmur? Na tíbia, 7, em média. Certo? Tá, e dá pra fazer Ou fêmur seja, e tíbia ao mesmo consegue. tempo? Ou seja, 15. Rapaz! Entendeu? Tem alguns relatos de até mais, né? Mas aí você começa a ter uma certa assimetria entre membros superiores. Sim, Por isso que eu ia falar, membros inferiores. vai ficar fora de eixo. Sim, justamente. Vai ficar fora de... Não vai dar certo, não. Se procurar na internet, você vai acabar vendo lá. É justamente isso que eu falo em relação à parte psicológica. Tem um pessoal que tem um certo, vamos dizer assim, não se vê bem no espelho em relação ao seu próprio corpo. Né? Existe bulimia, anorexia, entendeu? E existe essa questão também da questão do tamanho. Então, você tem que avaliar bem se esse paciente é compatível para fazer tal procedimento, entendeu? Tá, mas, Guilherme, e a musculatura? Vai junto? A pele? Vai por causa da velocidade que você faz. Você não pode fazer muito rápido. Sim. E também você não pode fazer muito devagar. E os nervos? Então, é isso justamente. Os tendões. O corpo vai... Estende também? Ele vai junto. Entendeu? Então, legal. a velocidade que você faz que é o que determina o sucesso Tá, da e cirurgia. quanto tempo de tratamento, mais ou menos, também? Então, Claro que vai de caso para caso. vamos supor que você quer 6 centímetros, certo? Se a gente considerar sendo 1 1 milímetro milímetro. por dia, 2 meses. Você chegou nos 6 centímetros, certo? Porém, você tem que esperar que o osso forme por completo, certo? Por exemplo, hoje em dia existe uma haste, né? Você passa por dentro do osso. Não sei se vocês lembram do Anderson Silva, que ele quebrou. Lembro. Então, ele Sim, quebrou, nossa, ele colocou a haste, né? Ele colocou a haste, a gente chama de haste intramedular, no caso da tíbia, né? Hoje, existe essa haste e que ela alonga por dentro do osso. Entendeu? Então, tem um dispositivo que fica embaixo da pele, né? E você tem um outro dispositivo externo, né? Uma maquininha, você coloca na perna e você aperta e ele vai alongando por dentro do osso. Chegou no Brasil recentemente, né? Aí tem aquela questão do valor em Sim, si. do custo. Ah, que você quer fica dentro do osso. Fica dentro do osso. Mas fica como que dentro do osso. faz o ajuste?
Então, aí tem esse aparelho que fica por fora, né? Hum, Tem um aparelhinho, vamos dizer assim, entre aspas, um leitor, ele fica por baixo da pele, hum. né? Ele fica por baixo da pele. E você tem um outro aparelho que você coloca. Que é meio difícil aqui, mas vamos. Você consegue ver? Pode ficar de pé, pode Então, ficar de pé. você coloca Pode ficar ele, de pé se quiser. você coloca ele em cima aqui, ó. Vamos supor que tá aqui na tíbia, né? Então, Aham. você coloca ele aqui, né? Ele vai conseguir ler esse transdutor, vamos dizer assim, embaixo da pele. E você aperta o botãozinho e ele Nossa. vai falando por dentro. Gente, a tecnologia, hein? Meu Deus. Certo, Deus. mas e aí, existe medicamentos para poder tirar a dor ou é indolor? Então, a dor, óbvio que tem paciente para Desconfortável. paciente. Não, então, na verdade, na grande maioria das vezes, não tem nada. Nada. Por causa da velocidade. Se Carlinhos, eu você, quero crescer. se você Aí, ó, fizer. aí, ó, você Eu tá quero estranhando o crescer. menino aí, ó, pronto, aí vai querer ter 2,20 m de altura. Então, aí nós vamos conversar. Primeiro você vai passar pro psicólogo, psiquiatra, pra ver se não tem nenhum probleminha, né? Aí depois a gente conversa. Aí a gente conversa depois. Mas essa é a questão da estética. Ó, a gente tá falando de estética, certo? Mas a gente faz isso em paciente que tem osteomielite, que é a infecção no osso. Sim, Acidente, né, que você falou? Pseudartrose, que é quando o osso não cola, vamos dizer assim, né? E a gente faz isso, entendeu? Então eu tenho um paciente em Alfenas, por exemplo, que eu trabalho também em Alfenas, que eu arranquei 6 centímetros de osso. Tirei, pum, 6 centímetros de osso. E aí eu fiz o transporte, ou seja, eu coloquei 100 centímetros também de osso ali, né? e do lugar que foi doado, regenerou. Isso. Aí depois tem outras técnicas que a gente utiliza e tal. Mas em si foram 6 centímetros que eu peguei de um lugar e coloquei no outro, entendeu? Essa questão de dor, por exemplo, esse paciente não sentia dor por causa da velocidade. Entendi. Agora, eu preciso de um paciente que entenda como fazer, né? Eu já tive paciente que chegava em casa e não sabia como fazer, mesmo explicando bonitinho, colocando papel. Aí, quando chega no acompanhamento, tá tudo torto. Entendeu? Aí não dá. Tem paciente que às vezes confunde. Isso tem caso aqui. Confundiu o milímetros com centímetros. Nossa. Isso. Nossa mesmo. Aí, em vez de fazer 1 milímetro por dia, fez 1 centímetro por dia. E aí, mas como que foi? Como O- que... Então, toda a estrutura em si, ela não acompanha. Ou seja, não chegou osso naquela região. Entendeu? E às vezes, nisso aí, pode até lesionar nervo, artéria, veia, porque é muito rápido, entendeu? Existe técnica, nesse caso, de até mesmo quando a pele tem alguma lesão de pele muito grande, você consegue aproximar a pele uma da outra, utilizando Técnica. é, vamos dizer assim, essa mesma técnica em relação à velocidade, Sim. entendeu? Você consegue ficar trazendo isso. A Sociedade Brasileira de Reconstrução e Alongamento Ósseo, que a gente chama de ASAMI, né? Então, assim, a gente tem um grupo nosso lá e tem vários casos, e tem tipo desses casos também, entendeu? Entendi. Ô, Carlinhos, nós Sim, estamos com 900 pessoas ao vivo. Ó, você vê que você é beleza. chique demais. Ó, e a gente vai ter que dar para os nossos primeiros merchan. Vai ser o nome de BM Vaga. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo aqui como que é importante você ter conhecimento. O Dr. Guilherme está falando aqui com a gente sobre a questão desse alongamento ósseo e o tempo que ele gastou. Foram ali 6 anos, né, de medicina para poder sair como... 6 anos, 3 de ortopedia, 1 de especialização e mais vários outros cursos Então, e congressos. Né? demanda tempo. Você, empresário, não quer gastar o seu tempo ficar aí treinando as vagas que você tem à disposição, colocando pessoas ali que depois você vai ter dor de cabeça. Para evitar isso, é que você conta com a BM Vagas. Você precisa tão somente passar
as especificações que você tem para a vaga dentro da sua empresa e o restante deixe com a BM Vagas. Eles, dentro de um sistema com milhares de currículos cadastrados, eles mesmos vão fazer a seleção da pessoa que mais atende à sua demanda. Então, pare de ficar gastando seu tempo analisando o currículo, fazendo aquelas reuniões intermináveis, entrevistas e ainda aquelas dinâmicas de grupo para poder identificar aquele que mais te atende e no final dar ruim. Então pare de gastar seu tempo e use o seu tempo de forma sábia para poder gerir a sua empresa. Pensou em contratação? BM Vagas. O contato deles está aí na telinha. Guilherme, conta uma coisa para mim. A respeito da gaiola, eu sempre tive uma dúvida. Porque quando você perfura a pele, normalmente sangra. Sim, Vou usar a linguagem leiga. pode falar. Aquele parafuso, ele vai até o osso lá para poder manter imóvel. Por que não sangra onde está aquele parafuso? Então. O que acontece ali? Cicatriza? Não, primeiramente que é o seguinte, o corpo humano assim, é uma máquina fenomenal, certo? Então, a própria anatomia te protege. Como isso? Se a gente for ver a posição anatômica nossa, então a gente é dessa forma, né? Uhum. Certo? Então a gente tem que entender que toda a parte medial, ou seja, aquela próxima ao centro do corpo, né, tem as estruturas mais importantes, certo? As estruturas laterais, ou seja, mais para fora, né, são as estruturas, entre aspas, menos importantes. Então, os pinos que a gente coloca são nas zonas de segurança, onde se tiver uma lesão, é de uma estrutura que não vai acontecer nada pro paciente, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Você não vai ver um pino lá na perna, lá, por exemplo, na parte de trás da perna. Você não vai ver isso. Se vê isso, é uma iatrogenia, praticamente. Por quê? Porque ali tem estruturas importantes. Artéria, veia, nervo, entendeu? Entendi. Então, você não vai ver isso. Então, por isso que você tem a localização exata para colocar aqueles pinos. Sangra um pouquinho? Sangra, mas não vai acontecer nada com o paciente. Entendi. Entendeu? Agora eu vou começar a observar na rua, Carlinhos. Não. Justamente. Agora vai sair assim. E outra coisa. Quando você vê aquela gaiola, você fala pro cara pisar, tá? Pode pisar e deve pisar. Deve pisar. Então não precisa andar com o membro suspenso. Não Eu deve. vejo eles andando. Não, o tratamento funciona se o cara também pisar. Você tem que imaginar o seguinte: a gente usa aquilo lá num osso infectado. Se a gente usa no osso infectado, você imagina a segurança que a gente tem para usar aquilo. Entendeu? Então, assim, porque, como é feito a angulação, todo o sistema em si, ele te dá muita estabilidade. Então, você pode pisar aquilo lá à vontade. Eu falo para os pacientes, ó, amanhã começa a pisar. Eu posso fazer exercício? Pode. Deve fazer exercício físico. O pessoal vê aí, às vezes tem vários vídeos aí nas redes sociais e tal. Esses dias eu tô ficando o cara chato das redes sociais, eu tô comentando tudo e eu tô um pouquinho perdendo a paciência, porque o pessoal vai lá e faz vamos dizer assim, um alarmismo na questão do fixador. Então, esses dias eu vi um paciente não é meu, né? Uhum. Jogando futebol na praia. Pode. Você vai vendo? Mas e onde está esse pino? Se entrar ali areia Então, ali? aí é questão da limpeza, do curativo e Entendi. tal, beleza. Entendi. Entendeu? Mas sim, se você colocar na balança, é melhor ele estar fazendo exercício ali ou ele tá ficando em casa deitado? Entendi. É muito melhor ele estar fazendo exercício, certo? E dependendo do lugar em si, por exemplo, você pode nadar, mergulhar, sem problema nenhum. Mas muita Entendeu? gente vai usar isso como muleta para não trabalhar, para não isso ficar aí. encostado no Isso aí é outro né? lado, né? Isso aí quando eu vejo... vai eu, né? Aí, ó. Ó, ainda bem.
Quando eu vejo alguém no semáforo pedindo alguma coisa sem pisar com a gaiola, eu já dou um, eu já dou um esporro. Eu falo, pisa aí, meu irmão, senão não funciona. Entendeu? Você tem que imaginar o seguinte: o cérebro nosso, o corpo nosso, ele é uma máquina, certo? Então, se você não está utilizando aquele membro, para que que o seu corpo vai mandar sangue? Não, não vai mandar. É algo inútil, entendeu? Ele vai gastar energia, vai mandar sangue para outro canto. Se você pega um paciente que está na UTI, certo? Há muito tempo, né? Você faz um raio-x do pé dele, você vai ver que é um osso osteoporótico. A gente chama osteoporose por desuso. Entendeu? Entendi. Porque não tem. O corpo entende assim, olha, não estou usando, para que que eu vou gastar minha energia, né? Entre aspas, aí, por que que eu vou gastar minha energia mandando algo ali para aquele membro se não estou utilizando? Vou priorizar outro, entendeu? Entendi. Então isso existe. Então, o fato de você fazer exercício estimula a formação óssea. As pessoas têm que entender que o osso precisa de sangue. O osso não é algo diferente dos outros órgãos, ele precisa de sangue. Se você tiver num acidente, alguma coisa, não está conseguindo pegar veia, nada, um dos acessos que a gente consegue para jogar soro para o paciente é através do osso. Entendeu? Porque ali você tem vasos dentro do osso que vai pro corpo e tal, beleza, entendeu? Ou seja, se a pessoa não fizer exercício, não se movimentar, não vai adiantar nada o tratamento, então. Quer dizer que vai estar postergando ele sair daquilo, né? Sim, aí por isso que eu adentrei, aí por isso que eu tô com esse vestimenta aqui, que é o do nosso consultório em si, porque a ideia é justamente isso. Nenhum paciente, nenhum, com exceção do paciente que tem um problema cardíaco. E aí é o cardiologista, ó, aí que vai falar para ele, ó, não pode fazer exercício. Entendi. Fora isso, todos os pacientes meus, o Juliano, que vai estar chegando aí, ele também é dessa ideia. Na verdade, não é uma ideia, é uma evidência científica. Uhum. Então, assim, a gente não está falando da nossa cabeça, não. São os estudos que mostram que o movimento melhora. Entendeu? Entendi. Óbvio, você vai fazer aquilo específico. Tem uma lesão em tal lugar. Beleza, vai fazer algo específico para aquilo, né? Mas o ficar parado não adianta. Não, não melhora em si, não, nada. Guilherme, você é especialista mais então para crianças ou você também trata adultos? Eu trato também adultos. Vamos É. dizer assim, eu brinco, eu sou do 0 ao 100. Eu trabalhei muito tempo, inclusive, na Prevent Senior, em São Paulo. Ah, já atendi idoso de 105 anos. 105 Já anos. atendi paciente sobrevivente ao Holocausto. Então, assim, e outra coisa, né? Na verdade, assim, quando a gente faz a formação em ortopedia, a gente faz a formação de tudo. Então, Uhum. o título que a gente tem da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia é em relação a tudo, entendeu? Entendi. E aí, a gente estudando, no congresso, o nosso dia a dia, né? Em si, eu vejo os pacientes praticamente do 0 ao 100, né? O que às vezes modifica a minha atuação, né? Seria alguma técnica cirúrgica em si, né? Que às vezes eu não tenho experiência, mas aí eu caminho para algum colega, aí eu estou junto, entendeu? É essa a variável em si. Perfeito. Mas no restante, a gente atende do 0 ao 100. Certo. Carlinhos, só cortando você um pouquinho, Fala, meu querido. mas falando Ó, eu acho que o Juliano tá aí, hein? Tá, eu só vou fazer essa merchan, Carlinhos, que falando em cuidar do corpo, a gente também tem que cuidar da alimentação, né? Vamos Maravilha. de Fit Mineira. Maravilha.
E depois tem uma pergunta sobre alimentação para ti em relação aos ossos. Pô, Nós vamos vamos lá. conversar sobre isso também. Olha, conforme a gente sempre fala, as pessoas ficam muito preocupadas em ter um corpo sarado. E não é errado, não. Mas também precisamos pensar naquele que não tem essa questão de cuidar do corpo de uma forma estética, mas de uma maneira saudável. Porque amanhã nós somos o resultado daquilo que nós comemos hoje. E às vezes você não presta atenção na sua alimentação. Para você que não tem tempo, e a vida hoje se tornou tão corrida que muitos dos afazeres do passado acabam se tornando obsoletos. Então você não precisa mais se preocupar em lavar arroz, cozinhar, aquela coisa toda. Basta tão somente você conhecer a Fit Mineira. Marcela tem condições de te atender de acordo com a sua necessidade, dentro da sua demanda, fazendo uma refeição equilibrada, saudável e sem ser repetitiva. O cardápio que atende à sua necessidade. Carlão, fala pra gente aí como que é o sabor da comida da Marcela. Então, como eu sempre tenho falado, né, Carlinhos? Muita gente pensa que comida fit é aquela comida sem sal, sem sabor. E não, a comida dela é top, é muito gostosa. Eu que sou um pouquinho hipertenso, preciso comer algo com menos sal. Com o sal, a comida dela é no padrão, é top. E eu já emagreci, viu? Ó, maravilha! Pensou então em alimentação saudável, Fit Mineira? O contato deles está aí na telinha. Guilherme, você disse que existe várias. Quando você vê eu mexendo aqui, Guilherme, é porque o pessoal está fazendo perguntas para Manda, gente, certo? opa! Então, você disse que existe. Inclusive, eu tenho uma pós de nutrologia também, pô, manda bala. Ó, que legal. Você disse que existe várias subespecializações dentro da ortopedia. Sim, Mas osso é osso, independente da mão, independente de onde ele seja. sim. Posso partir desse princípio? O osso Pode, é osso. pode. Sim. Certo. Inclusive o dente. Exatamente. Aham. O que as pessoas poderiam pensar dentro de uma alimentação para poder não ter problemas ósseos? Claro, traumas podem acontecer, às vezes uma queda, um acidente, mas dentro de uma vida normal. Ótimo você falar isso, porque hoje em dia, hoje em dia eu não vou falar, é meio não é polêmico, na verdade. É, hoje em dia tem muito a questão do charlatanismo, né, na medicina, inclusive. Na verdade, nas profissões de saúde, é, as pessoas querem vender algo, tá? Eu sempre falo para meus pacientes, o básico funciona. A alimentação equilibrada. E a alimentação precisa ser individual. Então, eu tenho a pós de nutrologia, mas eu encaminho os pacientes para o nutricionista. Ele sabe muito mais do que eu, Entendi. certo? E não foge muito. Não foge. A única coisa que vai mudar é se o paciente às vezes tem algum outro problema de saúde. Então, é hipertenso. Então você não vai fazer uma alimentação baseada em algo mais, vamos dizer assim, com sal, né? A questão de um diabetes, por exemplo, questão do carboidrato, não é uma receita de bolo, Entendi. é algo individualizado. E o prato brasileiro, arroz, feijão, a carne, o legume, o vegetal, é um dos melhores, né? Maravilha. E não existe aquela dieta que é melhor uma que a outra. Isso não existe. Existe a questão individual. Tem paciente e paciente, entendeu? Entendi. Até mesmo a questão tem que entender a questão do trabalho, né? Tem que entender o que a pessoa faz durante o dia. Às vezes tem aquela correria durante o tempo. Você não pode, vamos dizer assim, estigmatizar e impor algo para o paciente. Pô, ele sai 4 horas da manhã, pega o ônibus. Isso é uma questão de saúde pública, inclusive, né? O Brasil hoje, por exemplo, é o segundo país no mundo em quantidade de academia. E temos cada vez mais pessoas obesas. Exatamente. Olha a questão. E aí você vai falar, é frescura, é falta de disciplina. Não, você entenda. Existem pessoas que acordam 4 horas da manhã, pegam um ônibus, entendeu? Trabalha, volta com um ônibus lotado,
Aí você pega a mulher em si, tem o filho para dar banho, fazer comida. Que horas que sobra para ela cuidar dela mesma? Entendeu? Entendi. Isso aí é uma ponte que eu já jogo aqui pro nosso querido Juliano, Maravilha. que é a Olha, questão da dor crônica. tá, já que a gente vai conversar, olha, você que está nos acompanhando desde o início, a gente avisou que o nosso convidado estava atendendo a um paciente. Entre ele atender o paciente e chegar aqui no horário, sem sombra de dúvidas que ele iria atender sim o paciente dele. Então agora ele chegou e ele vai se apresentar para a gente aqui para poder falar um pouco do trabalho dele. Por favor, fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter separado um espaço dentro da sua agenda, da correria que a gente imagina que é a área da saúde, e estar aqui com a gente, prestigiando-nos com a sua presença. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Desculpe o atraso. A área da saúde é complexa, ainda mais a gente que trabalha com dor, né? Não dá para falar, espera até amanhã. Meu nome é Juliano, sou fisioterapeuta, sou especializado em dor, atuo na área docente também. Sou hoje fisioterapeuta do Pouso Alegre Futebol Clube. Estamos aí trabalhando na Move, né, trazendo saúde no seu conceito real, né, que não é tratar doenças, sim trazer saúde, é isso que o Guilherme estava falando, é conseguir identificar e otimizar o processo de saúde do indivíduo como um todo, né? Nesse momento estava atendendo uma paciente que bate muito com isso, como o Guilherme estava falando, uma paciente de dor crônica, e a primeira coisa que ela me falou e que a gente estava conversando era justamente isso, que ela passou com um colega e o colega falou que, não, mas tenho pacientes que têm mais dores que você e vivem melhor, porque ela reclamava da perda da qualidade de vida dela. Isso é muito louco, porque a dor crônica hoje em dia, ela é um paradigma para nós da saúde, né? Porque a gente tem na nossa cabeça a gente tem uma visão cartesiana de que se eu faço um exame de imagem no paciente e ele não tem uma alteração anatômica, esse cara não tem dor. Eu não tenho que dar essa atenção à dor dele. E para dores do padrão de uma fibromialgia, por exemplo, que o Guilherme pode falar muito bem para a gente aqui. A fibromialgia, na grande realidade, é a ausência de tudo. Então, você faz um raio-x, não compete aquela dor. Você faz uma ressonância, não compete aquela dor. Você faz um ultrassom, não compete aquela dor. Faz uma eletroneuromiografia, não compete aquela dor. E aquele paciente chega no profissional, o profissional fala, não, você não tem nada. E aí a paciente abre mão de ter vida social, abre mão de ter vida profissional, muitos não conseguem trabalhar e ainda entra numa situação que a gente chama de desamparo nos artigos científicos, que é procura os profissionais da área da saúde, que são especializados, ele fala que ela não tem nada, mas ela não consegue sair da cama por dor. Normalmente, o primeiro paciente que chega no dia, ele fala, eu tô achando que eu tô louca. Porque todos os médicos, todos os fisioterapeutas, todos os educadores físicos falaram que eu não tenho nada, mas eu não consigo sair da cama. Então, se a gente não tiver essa visão de saúde enquanto biopsicossocial desse tipo de paciente, a gente não consegue entregar de fato. Então, é basicamente isso a nossa área de atuação hoje, é basicamente a nossa filosofia de trabalho hoje na Move, que deveria ser de todos os profissionais da saúde. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Porque uma das coisas que a gente conversa, se é da área da civil, por exemplo, construção civil, um engenheiro foi lá, construiu a casa e, por N situação, a casa ruiu. Tem condições de ir lá e levantar outra casa. Mas saúde, estamos lidando com vidas. Então, parece que o peso fica maior, mas infelizmente não são todos os profissionais que pensam conforme vocês estão expondo aqui pra gente essa noite. Então, é o que o Juliano falou. A gente. Isso é um mal em si, né? A questão dos profissionais. A gente acaba aprendendo que é o seguinte: tem a lesão, então eu vou ver em algo, ou seja, em exames. Não, às vezes não. Às vezes é um paciente que tá dormindo mal, entendeu? Aí você pergunta pra ele, como é que é o teu sono? Aí ele fala, não, eu durmo bem. Não, eu friso bem. Qual é a qualidade do seu sono? Entendeu? Aí ele vai falar, eu acordo 3 vezes por dia, Por no sono, noite. por noite, né? Já temos algo indicando que tá errado, né? Você não vê nenhum outro tipo de animal ficar acordando à noite, certo?
Então, o fato de não dormir, certo? Já vai atrapalhar em relação à dor. Entendeu? E se você não perguntar, a questão é até que eu falo para os alunos é o seguinte: você tem que ser um Sherlock Holmes, você tem que investigar, porque o paciente às vezes vai achar que aquilo é normal, então ele não vai te falar se você não perguntar. Então, o fato de você investigar, de conversar, né, ter uma anamnese decente, legal, né? E aí, como é que tá seu sono? Como é que é teu trabalho? Teu trabalho é estressante, entendeu? Você faz atividade física? Como é que é a sua alimentação? Como é que é a sua vida em casa? Porque às vezes você tem brigas na família, entendeu? Como eu te falei, né, anteriormente, eu atendia na Prevent Senior, né? Sim, O que mais acontecia, isso é que eu tava no pronto-socorro, certo? Então seria algo de urgência e emergência. O que mais acontecia era, eu via o paciente, o idoso, ele tinha dor, os exames deles não eram compatíveis com a urgência, a gente pedia radiografia, tomografia, então não era compatível com a urgência. E aí eu perguntava uma coisa, como é que tá na família? E o idoso disparava, a chorar. Porque às vezes tinha o problema com o filho, filho envolvido com eh, drogas, às vezes não ia visitar, entendeu? Disparava a chorar. Alguns minutos depois, e aí, como é que tá a dor? Ele já, deu uma melhorada. Sem fazer nenhum tipo de medicação. só dá atenção. Simples. A gente vive um momento de ruptura muito grande, né, Gui? É. Porque eu estava na Unicamp mês passado e foi muito interessante que apresentaram um artigo pra gente, olha que coisa louca, feito com profissionais da área da saúde, que mostra que existe um hiato por volta de 12 a 17 anos de uma literatura científica ser produzida e cair no modus operandi dos profissionais de saúde. Então, observe, a gente vive, a gente roda isso a 100%, 90%, a grande maioria. 100% não, mas a grande maioria. Sim, A gente roda constantemente obsoleto. A gente roda constantemente quase 20 anos obsoleto. Se a gente for ver esses padrões de dores não anatômicos, como a fibromialgia, por exemplo, ela foi descrita em 2019 pela primeira vez. Então, assim, até que de fato isso aconteça, até que de fato caia na graça dos profissionais, e isso é devido a uma série de fatores, mas o modus operandi do profissional de saúde ainda é aquele modus operandi que ele estuda no congresso, uma vez, duas vezes no ano, e durante a graduação. Fora isso, ele vai reproduzindo. Tem muita coisa que já caiu. Então, por exemplo, bico de papagaio. O paciente chega no consultório e fala: Nossa, eu tenho vários bicos de papagaio. Hoje, assim, para qualquer profissional que está meramente atualizado, ele tem a consciência que para um osteófito, que é o nome científico dele, gerar dor, tem que ser um negócio assim que, vou te falar, em 10 anos de consultório eu devo ter visto uma vez. Bico de papagaio. Hoje a literatura mostra pra gente que se a gente parar na porta aqui, pegar 10 pessoas aleatórias, 7 vão ter hernia de disco, 3 vão ter sintomas. Eu tenho já para avisar. Eu tenho. É. Então, assim, isso são coisas que são sensos comuns ainda, que está muito forte no paciente, mas o pior é que está muito forte nos profissionais da área da saúde ainda. E aí a gente vai caminhando e vendo isso, que a literatura mostra esse gap muito grande, de 17 anos até que esse tipo de literatura que é recente caia nas graças. Então, às vezes, o paciente passa com o colega, passa com o fisioterapeuta, passa com o médico, ele vê um bico de papagaio e ele atribui aquela dor a isso. Vou te dar um exemplo de hoje, tá? De hoje. Inclusive, eu caminhei para você. É, o paciente tem 58 anos, tá? E ele tava com dor no quadril, na região inguinal, ali na virilha, dos dois lados, e dor lombar também. E ele queria jogar basquete, porque ele tem vontade de jogar basquete. E aí, durante a conversa, eu perguntei, e aí, você faz alguma atividade física e tal? Eu falei, doutor, não faço porque eu acho que eu tenho medo de ter dor. E lembra, como eu tinha te sim. falado, né? Aham. A questão de não fazer nada é muito pior. Entendeu? Por isso a questão
move. Então, eu falei pra ele, não, não vamos voltar a jogar basquete. Pode ser que, devido a algum... eu pedi os exames pra ele, né? Pode ser que algum problema estrutural vá te fazer te adaptar ao jogo de basquete, mas eu quero que você jogue basquete. E a fisioterapia, inclusive, faz o treinamento para até mesmo perder esse medo de movimentar, entendeu? Até, ó, você vai passar com o Juliano, vai lá. Eu caminhei para ele, eu caminhei hoje para você. Normalmente os Existe pacientes isso. perguntam pra gente: o que você acha que eu devo fazer? É, CrossFit, musculação, pilates? E a resposta é sempre aquela: a que você tiver maior adesão. Não adianta eu te falar assim, cara, você tem que nadar, se odiar nadar. Porque você vai durar Ou tem isso, medo de água. vai durar 3 não, o que mais meses. acontece não tem que fazer hidroterapia. Eu falei, não, cara. Toda atividade física, ela só funciona se for crônico. Ou seja, já viu aquele cara muito forte, começou a treinar, parou um ano, tá fraco? Isso acontece em todas as valências, agilidade, força, resistência. Então, toda e qualquer atividade que a pessoa for começar tem que ser crônica. Então, se o cara falar assim, não, mas me fala qual que é, se é o Pilates, às vezes o cara odeia um ambiente monótono. Do mesmo jeito que tem paciente que odeia o ambiente barulhento. Esse cara é pro Pilates. Mas o cara que odeia a monotonia, ele não é pro Pilates. E eu tenho que pensar na adesão dele, eu falo para eles igual óculos, pro resto da sua. Desculpa os colegas oftalmos, sei que dá para operar, só uma analogia. Mas tem que ser pro resto da vida, entendeu? Tem que ser algo que você não vai parar mais. Porque os efeitos do exercício, a parte boa é que você fica com um ótimo vício, a parte ruim é que você fica dependente dele. Se você parar 3 meses, você vai perder, você vai voltar para o público de risco. Então, isso é muito importante, que as pessoas, nós profissionais, começamos a fazer isso. Porque se você não consegue enxergar isso, você fala para o cara, vai fazer natação, e a pessoa odeia natação. E, cara, começou a rotina a rolar, ela vai parar com 3 meses. Então, a tua orientação que era terapêutica, ela não vai ser, porque o exercício ele não é igual ao anti-inflamatório, que você toma, mata a sua inflamação, você precisa parar de tomar. O exercício é um anti-inflamatório que você vai tomar o resto da sua vida. Então, isso são detalhes e nuances que hoje o profissional tem que ter essa noção. E talvez por isso que tantas dores cronificaram. O que a gente está falando aqui é que a hernia de disco não dói? Não, ela dói. Mas a cada 7 pessoas que eu pegar, 3 vão ter dores que são da hernia de disco e outras 4 vão ter dores que são de outras questões. É de uma pessoa que fica sentado o dia todo, Estressado no só trabalho. sentado, é uma pessoa que dormiu muito mal e aquilo deixou o córtex dela muito excitado, e essa pequena dor lombar por ficar sentado muito tempo chegou lá e foi hiperativada. É uma dor, enfim, de outros fatores. Então, assim, a gente precisa estadiar, porque você onera o paciente Uhum. em relação a dinheiro. Então, vamos lá. Eu tenho muitos pacientes de falha cirúrgica, síndrome da falha cirúrgica, operou de uma hérnia e continuou com dor lombar. Então, tem que ser pesado, porque às vezes o paciente usa tudo que ele tem em relação a dinheiro para fazer aquela cirurgia. Então, essa avaliação, ela é importante. Eu sempre falo que a cirurgia ela é muito bem-vinda. A gente está na frente do cirurgião Sim. aqui. Quando ela é elegível, quando o paciente é elegível. Agora, imagina se passar por um procedimento cirúrgico para que a gente não tenha resolutibilidade e ainda eu agora, a partir desse momento, tenho as comorbidades que um processo cirúrgico pode me trazer, né? Então, isso eu acho que é o grande start, a necessidade da mudança hoje do profissional de saúde, conseguir ter essa visão. E é tão benéfico estar falando isso aqui, porque quando a gente fala de uma cirurgia eletiva, ou seja, você vai programar, não uma fratura, por exemplo, que tem que Certo. fazer o quanto antes, beleza. Quando você vai fazer uma cirurgia eletiva, você tem que conversar com o paciente até mesmo a questão do tempo de pós-operatório, né? O que ele vai fazer no pós-operatório? Então, você vai fazer, ó, você chega para o paciente, não, vamos operar, beleza. Às vezes a reabilitação dele é um período de, às vezes, uns 30 dias, 60 dias, que ele ainda não vai poder trabalhar, certo? Ok. Se esse paciente não sabe disso, ele não vai aderir depois à fisioterapia, à reabilitação depois da cirurgia, porque vai querer trabalhar, né? Então, o planejamento cirúrgico é ideal. Você tem que falar para o paciente o que você vai fazer, o que ele vai passar depois da cirurgia, porque a cirurgia eu falo para o paciente que a cirurgia não acaba depois que ele tem alta no hospital. A cirurgia acaba quando o fisioterapeuta fala, ó,
tá legal, e agora você vai continuar fazendo sua atividade física. Inclusive, o que eu mais falo pro paciente acabou a fisioterapia, mas você vai movimentar, você vai fazer atividade física. Do Entendeu? mesmo jeito que a Sua fisioterapia saúde. tem que encaminhar para academia, que é justamente o que a gente acabou de falar. Certo. Isso daí que vocês estão falando, essa vertente de, igual você falou, de olhar o paciente biopsicossocial, é orientado nas faculdades? Cara, esse final de semana eu avaliei alguns trabalhos científicos, sabe? E alguns dos trabalhos, a única nota que eu dei baixa foi em referência às referências bibliográficas, porque não tinha isso. Deveria. Deveria, mas depende. Às vezes não. Aí que tá a nossa falha, sabe? Não se tem a matéria prática baseada em evidência na graduação ainda, entendeu? Isso é complexo. Porque a gente vê um sistema único de saúde, por exemplo, oferecendo práticas que não são baseadas em evidência. Onerando dinheiro público poderia ser utilizado para tratamentos que são baseados em evidência em tratamentos que não são baseados em evidência. Ozonoterapia, por exemplo, tá no SUS. Entendeu? E assim, tem zero. Não tem evidência Não científica, tem evidência. Então, assim, qual que deveria ser o correto? O que você, sua família procura quando você vai no SUS? Eu estou recebendo um padrão ouro, ou que aquilo funcione. E não. Então, assim, nós somos muito pouco científicos ainda. Se bate palma para quem é científico, sendo que todo profissional deveria ser. Nós deveríamos ser caçados, teoricamente, quando utilizamos algo que eu não consigo comprovar perante o juiz que tem evidência científica. Quer ver um negócio que acho que vai bombar aí, né? O colágeno para artrose. Não tem evidência científica nenhuma. Não existe um paciente que sai de um consultório sem prescrição. Não existe essa de colágeno. Eu tiro todos dos pacientes. Tá tomando colágeno? Pode tirar, pode largar a mão disso. É muito melhor você pagar uma academia, uma mensalidade na academia, que vai funcionar muito mais do que o colágeno. Não existe evidência científica para isso. Caríssimo. E o paciente vai pagar 120, 130, 180 reais por mês. Agora, Ô, dentro Carlinhos, dessa... Fala, meu querido. Bora, interromper bicho pegou. vocês, nós estamos na reta final. Nós temos a barbearia do rei e a gente vai pro bate-bola. Infelizmente o assunto tá bom, mas o tempo nosso é curto. Olha pra você ver, Juliano. E aqui, Eu não Juliano, posso. ele que manda, Juliano, porque Não. se apertar o negocinho ali, a gente... Acabou. Essa é a vida do, Não sou eu. É a vida do Tem um segundo proletário. tempo, não tem um segundo tempo? Então, Vou ter Vai, que trazer então, vocês vamos aqui de vamos novo. marcar com eles, Carlinhos. Vou ter que trazer vocês aqui de novo. Carlinhos, por que você não marca com eles com mais calma pro nosso gaveta? Nossa, ideia. gaveta. Vamos pensar nisso aí. Ó, me lembra se eu esquecer, viu? Porque depois que a gente faz 30 anos de casado, as coisas não é mais igual era outrora. Mas, olha, estamos falando aqui sobre a questão de saúde. E você, meu querido, que não cuida da sua barba e não cuida do seu cabelo, também é uma questão de saúde. Não adianta nada você se preocupar aí com a sua estrutura óssea, talvez muscular, inclusive, mas não se preocupar com a maneira como você está andando pela rua. Por isso que você precisa conhecer a Barbearia do Rei, onde você sai um verdadeiro príncipe. Beleza, eles não garantem, porque se você nasceu desprovido de beleza, meu querido, aí é milagre. Milagre lá eles não dão jeito, mas a sua barba alinhada, o seu cabelo bem cortado, é com eles. E você falando que ouviu e conheceu a Barbearia do Rei aqui no podcast Soltando o Verbo, a água é na faixa. Quer cortar o cabelo, ficar bem alinhado? Entre em contato com a Barbearia do Rei. Está aí na telinha o telefone deles. Agora, se você quer ver a sua empresa tendo um nome patrocinado aqui no nosso podcast, é só você entrar em contato com a G7 Produções e o pessoal vai te orientar como você precisa fazer para poder ter o seu nome aqui no podcast. Vamos então para o nosso bate-bola. Mas antes de ir para o bate-bola, vocês entendem que dentro desse biopsicossocial a parte espiritual estaria adentrada, uma vez que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito? sim. Independente da vertente Sim. religiosa. Quando a gente fala espiritual, não o espiritismo, não indo para uma vertente religiosa, mas tratar do espírito. Cientificamente isso é colocado. Aí, olha que loucura, tá vendo? Aqui é cultura, eu falo para vocês.
existe um motivo para isso. É que, na grande maioria das vezes, essas pessoas ela apresentam um certo otimismo em relação ao tratamento. Então, elas aderem melhor ao tratamento. É, então, o que você falar para ela, fala, ó, tem que fazer isso, 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 ela acata melhor e se adere e faz aquilo, entendeu? E a questão psicológica do otimismo, né, que aí está relacionada à parte espiritual em si, né, já tem vários estudos falando que isso é benéfico, Maravilha. é benéfico. Cada um tem sua religião, Sim, isso eu não intrometo em si, né, até mesmo quando eu vou falar para o paciente que, por exemplo, como eu atendo ortopedia pediatra também, né, e acontece muito isso. Ah, se Deus quiser, vai melhorar. Eu tenho que, na minha posição, eu tenho que chegar para a pessoa, né, para o responsável em si e falar, ó, as chances de ter um problema maior é tanto, é assim. Eu tenho que falar uma questão estatística para ela entender, né? Que eu não posso chegar para ela, não, vai melhorar, vai ficar tranquilo. Não, existe a chance de ter a piora, sim, certo? Mas eu não intrometo na parte religiosa. Então, assim, vamos fazer o melhor pra gente ter um resultado. Entendeu? perfeito. Essa que é a questão. Então, se, independente da religião, o trabalho nosso é vamos te ajudar o melhor, sendo o melhor possível. Né? Todo tratamento na área científica, a gente tem uma valente que chama enfrentamento. Sim. E todos os pacientes que possuem alguma espiritualidade, Sim, eles têm um índice melhor de enfrentamento aos tratamentos. Isso é muito levantado na área oncológica. Então, assim, são pacientes que têm uma espiritualidade mais aguçada e menos, eles têm índice de depressão menor. E quando a gente vem pensar em outras doenças, como a gente já falou, de dores crônicas que são comuns após quimioterapia, por exemplo, a incidência também ela tem essa correlação. Então, esses pacientes que têm uma espiritualidade um pouco mais aguçada, a literatura consegue nos mostrar por N fatores, que é o que o Guilherme falou, que tem um desfecho melhor. maravilha. E óbvio, assim, que é óbvio, tem que ter um bom senso, né? Então, você tem que ouvir o especialista, você tem que ouvir o Sim, médico, você tem que ouvir o fisioterapeuta. Eles são os especialistas, entendeu? Não é chegando e hoje em dia, muito influencers, rede social e acreditar naquele influencer em si que fez aquilo. Isso não é evidência científica, como a gente fala, relato de caso não é uma evidência científica, É o certo? nível mais baixo. É o nível mais baixo de evidência científica. Ah, então, assim, É um dos você níveis mais baixos. pode ter a sua espiritualidade sem problema nenhum, mas também você deve ouvir o especialista, né? A união dos dois vai dar certo. Essa é a ideia em si, né? maravilha. Agora eu vou fazer umas perguntas para vocês. Opa, Bate bola. manda aí. O que vier na cabeça, vocês respondem, combinado? Claro. Nada que vai deixar vocês em situações vexatórias. Podem ficar tranquilos, certo? Guilherme, um paciente tranquilo ou uma cirurgia simples? Nossa, paciente tranquilo. Uma palavra que guia a sua vida. Movimento. Tem tudo a Boa. ver. Um desejo para 2026 que vai além da profissão. Um desejo. Eu gostaria que as pessoas fossem mais céticas, que Maravilha. não acreditassem em tudo. Esse é o problema. Infelizmente, né? Uma lembrança que te marca, Juliano. Dia da minha formatura. Marcante, né? Marcante. Foi uma virada de chave. Mudou minha vida. Uma comida. Rapaz, aí você me pegou. Eu sou o cara que come de tudo, cara. Putz, deixa eu ver. Uma comida. Uma feijoada. Eu tenho que falar feijoada, mas tem que falar também no domingo. Que é dar aquele cochilo
fiquei com o estilo bom, né? Maroto. Uma feijoada no domingo, serve? Maravilha. Não, beleza. Maravilha. Um momento difícil que te ensinou algo. Ainda bem que essa pergunta é mais difícil. Cara, eu acho que foi quando eu perdi meu primeiro paciente. Eu acho que é o medo de todo profissional de saúde e que vai acontecer na grande maioria das vezes e que te ensina muito. Acho que é o primeiro contato com a morte, você participando de forma ativa e tendo a responsabilidade de ser um dos gestores de saúde, né, na sua área ali. Acho que é a primeira vez que isso acontece é marcante. Um abraço, Guilherme, que você daria hoje em alguém que já partiu. Nossa. No meu avô. Você é doido. 99,9. Eu ia falar minha avó. Aí, ó. É porque só o meu avô que até agora partiu, né? Uma cena da sua vida que merecia virar quadro. Rapaz, eu acho que eu ser professor na faculdade, onde eu fui porteiro. Olha! Gente, que da hora. Maneiro. Vamos ter que trazer mesmo, Carlão. Vamos ter que Não, trazer vai de ter que novo. trazer, Tem- não, tem cara. história Tem muito ali, viu? assunto. História, Tem Rapaz, muito tem assunto. história. Vamos ter que trazer. Cabelo caído aí, tem história aí. Tá achando que é só calvície, meu amigo? É muito suor. Uma pessoa que te marcou. Nossa. Marcou. Qualquer um. Tá. Deixa eu ver. Não vale duas, não? Fica à vontade. Cara, é meu pai e minha mãe, né? Aí não tem escapatória. Não tem dúvida. Maravilha. Ainda bem que você pediu duas para não deixar lá Não, filmado, né? justamente, Senão chegar em casa, ó, tá justamente. vendo? Fizemos feijoada esse domingo. Você Não, já não era. vai comer. Não, Então vamos arrumar outro. Um dia da semana. Segunda-feira, sem sombra de dúvida. Pra quem faz o que gosta, segunda-feira é dia de começar. Agora completa essa frase para mim. Eu sou muito. Perfeccionista. Ótimo. Eu sou muito. Chato. Cara, Nossa, ia- mas- Tô chato. eu ia falar chato. Aí eu mandei o perfeccionista pra não falar chato, mas beleza. Tem que ser. Boa, eu ia falar isso. Guilherme, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho nas redes sociais, onde te encontra? Redes sociais, @guifranco com K. A gente tá junto, a equipe Move, então é @Move Institute Oficial. Tem o site moveinstitute.net. Que mais que a gente tem? Aí eu tenho o seu, né? É o teu do Juliano, né? Mas me encontra nesses aí. Maravilha. Juliano, O meu é Juliano Trípoli. Com dois L, né? Não, com L só. É verdade, Simples. eu troco. Com L, sem acento, sem nada. Me acha lá. maravilha. O que você trouxe pra gente para registrar a sua passagem Tá ali, ó. aqui? Tá ali. Olha, que bacana. E aí, ó o nome, né? Ó o nosso slogan aí. Maravilha. Então, se você Carlinhos, põe na câmera 4 pra gente Opa. mostrar mais pro Traduz público. o Cadê a Vou 4? Cadê a 4? Aqui não, Carlinhos, Aqui embaixo. pega que tá aqui. Aí, ó. Pega a dele, Carlinhos. Ixi. Traduz. Mova melhor e viva melhor. Show de bola. Entendeu? Esse é o nosso lema. A gente, como eu falo para os pacientes, parou em ferrugem, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, de algum jeito, a gente vai fazer você movimentar. Então, se chegar lá, você pode ficar tranquilo que eu vou fazer a primeira pergunta, não, a primeira não, mas uma das perguntas vai ser, tá fazendo atividade física? Porque não tem jeito, cara. É o que melhora a saúde, entendeu? Então, a gente quer proporcionar qualidade de vida. Às vezes a gente não vai conseguir resolver 100% o problema da pessoa, ninguém é mágico, né? Mas a ideia nossa é proporcionar qualidade de vida, é isso. Guilherme, uma mensagem final para quem está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse momento, né? Estando aqui, tirando várias dúvidas, conversando, foi um bate-papo bem legal. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não seja, vamos dizer assim, vamos dizer, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
uma coisa é um paciente, uma outra coisa é um atleta. O atleta não tem jeito, ele precisa ganhar, certo? A gente precisa ter saúde. E atleta, entenda, atleta não é saudável. As pessoas acham que atleta é saudável. Não, ele vive no limite. Para você, não existe aquela dieta de segunda-feira que vai acabar com tudo. Não existe aquela coisa que eu vou na academia todos os dias agora. Não. Entenda, vamos com calma, progressivamente, que vai melhorar e tenha o certo otimismo que com os profissionais corretos, com os profissionais que entendem evidência científica, eles vão te ajudar e você vai ter uma qualidade de vida melhor. A ideia nossa é essa. Maravilha. Juliano. Eu acho que busquem sempre viver e não sobreviver. Eu acho que boa parte dos pacientes que nos buscam, muitas das vezes eles estão só sobrevivendo, eles têm um medo de sentir alguma coisa, de passar por alguma coisa, e nisso eles não percebem que estão abstendo de viver, né? Eu acho que a nossa meta sempre é passar por boas experiências, e eu acho que a gente tem que ter muitas das vezes essa noção em todos os aspectos da nossa vida, desde a saúde, quanto ao nosso trabalho, quanto às pessoas que a gente ama. Muitas vezes a gente está correndo, correndo, enfim, e a gente só está sobrevivendo. Então, acho que esse é um recado que todos nós, constantemente temos que ruminar, porque a gente tem uma tendência a só sobreviver. Maravilha. Guilherme, muito obrigado. Não, eu que agradeço. Juliano, gente muito agradece. obrigado por estarem aqui com a gente essa Esperamos estar noite. aqui de novo. Com certeza, pode ter certeza disso. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês que nos acompanharam até agora. E aqui nós encerramos este episódio do Soltando o Verbo com Carlos Gonçalves. Até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.